Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos virar detetives. A nossa missão: entender como é que a ciência descobre o que faz bem ou mal para a nossa saúde. Sabe aquela história? Todo dia tem uma notícia nova. Café faz bem, aí no dia seguinte faz mal, ovo era vilão, agora é mocinho. Mas como é que os cientistas chegam nessas respostas? É exatamente essa a investigação que a gente começa agora. Bora seguir as pistas. Então vamos pensar nesse processo todo como uma grande história de detetive, sério mesmo. Tudo começa com pistas bem pequenas, sabe? Uma coisinha aqui, outra ali, observações que pouco a pouco vão se juntando até formar um caso mais forte. E todo detetive que se preze precisa de um mapa, né? Esse aqui é o nosso. Ele mostra os caminhos principais dessa investigação em saúde. A gente tem os estudos descritivos, os analíticos e os experimentais. Fique tranquilo, a gente vai passar por cada um deles. Bom, e por onde qualquer investigação começa? Pelo básico, observar a cena do crime. Na ciência, é a mesmíssima coisa. As primeiras pistas, o ponto de partida de tudo, vem dos chamados estudos descritivos. O nome já entrega um pouco, né? O objetivo aqui é bem direto, mas olha, é fundamental. Descrever o que está acontecendo. Tipo, quem está ficando doente, em que lugar e quando isso acontece. É importante entender, esses estudos não vão provar a causa de nada, mas são eles que levantam as primeiras suspeitas, sabe? As hipóteses. E eles têm uma vantagem e tanto. Geralmente são rápidos e mais baratos. Perfeitos para levantar aquelas suspeitas iniciais. O lado ruim é que eles não batem o martelo, não dão uma resposta final sobre a causa de uma doença. E por quê? Porque falta uma peça-chave, um grupo de comparação, para a gente poder validar as pistas. E olha que interessante. Às vezes, uma descoberta que muda o rumo da medicina começa de um jeito super simples. Um médico, lá no consultório, percebe algo diferente, algo estranho em um único paciente. Pois é, esse é o poder de um simples relato de caso. Um exemplo histórico disso foi em 1981, a observação de uma pneumonia super rara em homens jovens e que eram saudáveis lá em Los Angeles. Aquele soou um alarme e foi o pontapé inicial para uma investigação mundial que mais tarde identificou o HIV. Impressionante, né? Agora, quando não é só um, mas vários casos estranhos começam a aparecer juntos, a gente tem o que se chama de série de casos. Foi assim com a SARS, lá em 2003. A descrição daquele grupo de pacientes em Hong Kong com uma doença respiratória nova e muito grave foi fundamental para que o mundo reconhecesse e começasse a combater aquele surto o mais rápido possível. Ok, então a gente já coletou as primeiras pistas. O que um bom detetive faz agora? Começa a conectar os pontos, procurar padrões, ver se uma coisa leva a outra. Chegou a hora de ir para a próxima fase da nossa investigação, os estudos analíticos. É aqui que a coisa começa a ficar mais séria. A gente sai do só descrever e entra no comparar. Os cientistas montam grupos de comparação para testar de verdade aquelas hipóteses que surgiram antes. Aquela pergunta clássica, sabe? Será que quem fuma tem mesmo mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma? É esse tipo de pergunta que os estudos analíticos tentam responder. E para fazer isso, existem basicamente duas estratégias. A primeira é o estudo de caso-controle. Pensa assim, é como se o detetive olhasse para trás. Ele pega um grupo de pessoas que já está doente e outro que não está. E aí investiga o passado dos dois para ver o que eles fizeram de diferente. A outra estratégia é o estudo de coorte, que olha para frente. Aqui, o detetive seleciona pessoas com base em uma exposição, tipo fumantes e não fumantes, e acompanha todo mundo por um tempo para ver quem vai ficar doente no futuro. Esse quadro aqui ajuda a gente a entender as diferenças. Repara só na direção do tempo. O caso controle é retrospectivo, olha para o passado. Já a coorte é prospectiva, olha para o futuro. E isso muda tudo. O caso controle, por exemplo, é mais rápido e funciona super bem para doenças raras. Já a coorte, bom, ela é mais cara e bem mais demorada, mas tem um poder enorme porque consegue medir diretamente o risco de alguém desenvolver uma doença. Um exemplo clássico que mudou a história da saúde pública foi um estudo de caso-controle lá de 1950. Foi um dos primeiros que mostrou, com evidência científica forte, a ligação entre fumar e o câncer de pulmão. Eles simplesmente compararam os hábitos de pacientes com a doença e sem a doença. E o resultado, bom, o resto é história. E para a gente ver o poder de um estudo de coorte, não tem exemplo melhor que o estudo do coração de Framingham. Ele começou lá em 1948 e acompanha milhares de pessoas por
décadas, foi esse estudo que ensinou pra gente quase tudo que a gente sabe hoje sobre os fatores de risco para doenças do coração, como colesterol alto e pressão alta. Ok, até agora a gente observou e analisou. A gente viu associações, ligações fortes. Mas para provar que uma coisa realmente causa outra, a gente precisa de um nível de evidência ainda maior. E aí entramos na fase final da investigação, o gran finale, os estudos experimentais. Aqui está o pulo do gato. Nesses estudos, o cientista deixa de ser só um observador e passa a agir. Ele intervém de propósito. E o tipo mais famoso e poderoso desses estudos é o ensaio clínico randomizado, o SR. Ele é considerado o padrão ouro da ciência, porque é o teste mais rigoroso que existe para uma relação de causa e efeito. E o processo é super cuidadoso. Tem que ser. Primeiro, eles definem direitinho quem pode participar. Depois, vem a randomização, que é basicamente sortear quem vai para qual grupo. Isso garante que os grupos sejam o mais parecidos possível. Aí vem o cegamento, que é crucial. Nem o paciente e às vezes nem o médico sabe quem está tomando o remédio de verdade ou o placebo. Isso evita que as expectativas atrapalhem os resultados. E por fim, é só acompanhar todo mundo e comparar os dados. Em ambientes assim super controlados, com tudo sendo monitorado de perto, que a ciência dá o passo final. É aqui que ela sai da associação e vai em busca da prova. É nesse tipo de estudo que um novo remédio, uma nova vacina tem que mostrar, sem deixar dúvida que funciona de verdade. E o resultado pode ser muito, muito forte. Lembra dos testes da vacina da Pfizer para a Covid-19? Pois é, eles encontraram eficácia de 95%. Um número tão certeiro como esse só é possível por causa do rigor todo desse tipo de estudo. Beleza. A gente viu vários tipos de estudo, várias peças desse quebra-cabeça, mas como tudo isso se encaixa? Qual evidência é mais forte que a outra? A melhor forma de visualizar isso é com a pirâmide da prova, a hierarquia das evidências. Funciona assim, de baixo para cima. Lá na base da pirâmide, a gente tem os relatos de caso, que só geram as hipóteses. Subindo um degrau, vem os estudos de caso-controle e de coorte, que já sugerem e fortalecem as associações. Lá no topo, os ensaios clínicos randomizados, que são capazes de estabelecer uma relação de causa. E na pontinha, no pico mesmo, a gente tem as revisões sistemáticas, que juntam e analisam tudo que já foi publicado sobre um assunto para dar a visão mais completa possível. E essa talvez a grande lição de hoje. Nenhum estudo sozinho prova alguma coisa de forma definitiva. A ciência é um processo de construção. É como construir uma parede, tijolo por tijolo. Cada estudo, com seu desenho, adiciona mais força, mais solidez para aquele argumento. Então, da próxima vez que aparecer uma manchete bombástica sobre um novo estudo, a pergunta que fica é: em que degrau dessa pirâmide essa nova evidência se encaixa? Saber a resposta é o primeiro passo para a gente conseguir ler o mundo da ciência com um olhar muito mais afiado e crítico.